Graça e paz, amados, eu gostaria de compartilhar mais uma palavra com vocês e o tema de hoje é Tu és o Cristo, mais um devocional baseado no texto de Mateus capítulo 16, versículo 16. E esse texto diz o seguinte: Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Atentando para o contexto bíblico, onde está inserida essa preciosa declaração de Pedro, nós temos Jesus. Jesus havia perguntado aos discípulos sobre a opinião das pessoas a respeito da sua identidade, ou seja, ele queria saber o que o povo pensava sobre sua pessoa. E a informação prestada por eles trouxe uma variedade de opiniões. Mas agora a questão era com eles e não com os outros. E a pergunta era: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o ponto, exatamente nesse ponto, começa a extensão, a profundidade da pergunta do mestre. Primeira coisa a gente vai ver, é preciso assumir uma compreensão própria em relação a Cristo. Não basta conhecer a opinião de outros, pois nosso relacionamento com o Salvador somente terá o verdadeiro significado se nós tivermos plena convicção de quem Ele realmente é. Até porque, tratando de pessoas que deverão ser os mensageiros do Evangelho, o Evangelho de Cristo, o único Salvador do mundo, seria impossível realizar essa tarefa sem uma profunda e inabalável certeza a respeito de sua pessoa. De resto, uma convicção que não pode faltar a nenhum discípulo de Jesus. Segundo lugar, amados, que Jesus é o verdadeiro ungido de Deus. Este é o significado do próprio nome de Cristo. Na língua grega, no hebraico, Messias, e na língua grega, o nome Cristo, como o mesmo significado. Cristo a gente entende como o ungido de Deus. E desde o Antigo Testamento, a unção com óleo tinha o significado de quê? De consagração, principalmente de pessoas, mas também de objetos ao serviço do Senhor. Não devemos esquecer que aquelas unções, em seu sentido mais profundo, apontavam para o verdadeiro e perfeito ungido por Deus, mesmo o Messias divino, que deveria vir ao mundo. Ele, o Cristo, qualificado como o artigo definido na verdade, aquele que reúne a si todas as prerrogativas que somente o Filho tem, somente Jesus tem. Ele é o Filho do Deus vivo. Ninguém igual a Ele, não há rival que possa concorrer com Ele, pois Ele é inigualável. O apóstolo Paulo, ele consegue definir com palavras humanas e de forma clara, de forma imutável, essa profunda verdade ao escrever, referindo-se a Cristo. Pois foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Terceiro, pode ser o ungido de Deus para salvar a humanidade perdida. Cristo é o alvo da fé. Cristo precisa ser professado, sim, como o Pedro fez, ou como fez Pedro. Este mesmo Pedro, em outra ocasião, declarou: Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João 6,69, que preciosa confissão. Um dos pilares da mensagem evangélica, de forma alguma pode ser removida, que é este: há somente um Cristo, há somente um Salvador, há somente um mediador entre Deus e o homem perdido. João 14, versículo 4. E aqui neste ponto, amados, o evangelho genuíno não tem acomodações a nenhuma alternativa. Foi o que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, declarou: somente Cristo e ninguém mais. Este deve ser o testemunho inabalável dos verdadeiros cristãos. Que bom
poder compartilhar essa palavra com você, e eu convido você a orar e refletir. Feche os teus olhos então, ore comigo. Pai querido, rogamos ao Senhor por força, rogamos ao Senhor por ousadia para nós testemunharmos firmes e fiéis do único e verdadeiro Cristo, o Filho de Deus, a fim de não negar a nossa fé nele e somente nele. Obrigado, Pai, por Senhor ser o nosso Deus, o nosso guia, o nosso libertador. Obrigado, Senhor. Fique com Jesus, que essa palavra possa falar em seu coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.